Vamos ler Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo de número 26. Vamos ler. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo pela oportunidade de mais uma vez estar reunidos com os meus irmãos, membros do corpo de Cristo, preso, atrelado ao cabeça. Tu és o cabeça da igreja, a igreja, que são vidas compradas por ti, é o teu corpo, e esta é uma noite de manifestação de sabedoria, alimento para os maduros. Eu sei que enquanto a tua palavra é pregada, os olhos do entendimento são aclarados, a mente de Cristo ativada, e sinais, prodígios e maravilhas acompanharão esta ministração. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todos os irmãos reunidos em vários locais do mundo digam amém. Amém. Esta é uma passagem mais conhecida do meio cristão. Todos conhecem. Todo mundo conhece essa passagem. As pessoas dizem assim, de que adiantam? E tem pessoas que quando vê o irmão comprando um carro, diz assim, que adianta ganhar o mundo inteiro? Aquela hipocrisia, né? Que a pessoa diz, eu não gosto de carro, porque não tem. Eu quero ver ela ter um carro e falar assim, eu não gosto de carro, toma para você. Não gosta porque não tem. E quando um irmão tem, diz assim, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas isso é um outro assunto que nós vamos tratar num outro dia. Então todo mundo conhece essa passagem. Todo, qualquer crente conhece essa passagem. Só não conhece o restante do texto. Porque até aqui, todo mundo lê. Mas olha o que diz agora o versículo de número 27. Olha aí. Porque o Filho do Homem, qual era o nome do Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A pergunta que eu faço esta noite é, quem é que ficou de voltar? O Cristo ressuscitado ou o Filho do Homem conhecido como Jesus de Nazaré? Ativamente agora, você está esperando Jesus de Nazaré voltar? Como assim, se eu pertenço ao ressuscitado? Como assim, se Paulo disse que a ninguém devemos conhecer segundo a carne? Como é que me fizeram esperar Jesus? Porque o Filho do Homem era Jesus de Nazaré. Mas tinha esse texto polêmico depois daquele jargão evangélico? Tinha não, tem, está aí, ninguém arrancou. Eles não leem, mas está aí. Diz que o Filho do Homem não é o ressuscitado, que ficou de voltar não, filho. Quem ficou de voltar é o Filho do Homem. E o sistema acha que ele está vivo lá no céu. A graça de Deus diz que ele ressuscitou e ele é o Espírito. 2 de Coríntios 3,17. O Senhor é o Filho do Homem. 2 de Coríntios 3,17. O Senhor é o... Ora, é o Espírito ou é o Filho do Homem? É o Espírito. Para nós da graça, é o Espírito. Ora, se ele é o Espírito, como é que eu posso esperar o Filho do Homem? E o Filho do Homem era Jesus de Nazaré.
Então, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Agora, há de vir, que ano que está se falando isso aqui lá em Israel? 2018? 2017? 2010? Vai. Há de vir com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo, que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Ora, se Jesus não veio, Jesus o Filho do Homem, se ele não veio, os futuristas que me assistem agora, podem me explicar aonde estão esses homens que ele disse que não passariam pela morte? Ora, se ele não veio, eles estão vivos por aí, e com 2000 e poucos anos, porque aqui é a primeira era cristã, ele morreu aos 33, vamos supor que ele está falando isso aos 31, de 31 até 2019, são quase 2000 anos, esses homens estão com essa idade, porque ele não veio ainda, porque ele disse que esses homens que estão ouvindo ele lá, de maneira nenhuma passaria pela morte, e aqui está o tema do assunto, ou Jesus falou em verdade, ou isso aqui é uma mentira, ele já veio, ele não veio ainda, e esses homens estão vivos. Eu queria saber aonde eles estão. É aqui que esta doutrina satânica, não do ser espiritual, essa doutrina de manipulação do sistema, não consegue explicar isto. Ou estamos diante de um relato de esquizofrenia, porque Jesus, se ele não veio ainda, esses homens estão vivos por aí, ou ele é um esquizofrênico dizendo algo que não faz sentido. Você começa a entender que esta palavra está debaixo de um versículo que eles usam com jargão, mas eles nunca leram na igreja. Em verdade. Agora, isso é uma verdade para mim. Para mim é uma verdade. Agora, não é para eles. Ou então Jesus mentiu? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram. Quem é que estava ali? Estava João. Estava Pedro. Estavam os discípulos. Ele disse, alguns de vocês, eu posso afirmar, porque eu estou falando em verdade, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver. Então quer dizer que alguém que estava lá ia ver ele voltar. Aí diz que eu invento, diz que eu sou falastrão, diz que eu prego heresia. Mas se é heresia é dele, porque foi ele que... Eu só estou lendo. Então o senhor acha que Jesus já veio? Não sei, eu estou lendo. Aí você tira a sua conclusão. Mas ele não veio. Vamos atrás desses homens. Porque ele disse que eles não iam morrer até ele vir. Eu tenho 53 anos, eles devem ter 1990, porque se ele falou isso antes dele morrer, ele morreu aos 33 anos, vamos imaginar, por favor, com respeito, que ele está falando isso aos 30 anos. Estamos em 2019, essa turma aqui, se ele não veio, essa turma aqui deve ter 1900, deve ser até a inspiração de Raul Seixas. Eu nasci há 2000 anos, eu acho que Raul Seixas estava ali. Então esses equívocos, eles não conseguem explicar.
E eles defendendo a sua dinastia, porque essa doutrina de que Jesus vai voltar, prende os crentes dentro da igreja. Quando roncava uma trovoada, minha mulher disse: ai, Jesus está voltando agora, misericórdia, padece isso, padece. Clama padece isso não, mulher, que aí você fica mesmo. E eles dizem que é texto isolado. Eu li o 26, li o 27 e li o 28. Ou seja, eu li o texto e o contexto. Não é um texto isolado. Foi Jesus, o Filho do Homem, que disse que ele ia voltar e que os que estavam lá ouvindo ele não passaria pela morte. Ou seja, ia testemunhar a vinda dele. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando, 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este depões contra ti? Quem é que está falando com Jesus? O sumo sacerdote. Nada responde ao que este depõe contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. 64. Eu estou lendo texto e contexto, para não dizer assim, é texto isolado. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe quem? Vocês acreditam em Jesus? Não acreditam em Geraldo. Vocês acreditam em Jesus? Acreditam ou não acreditam? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, antes dele morrer, com 30 e poucos anos, hein? Desde agora, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Vereis ou não vereis? Vereis. Se Jesus não veio, o sumo sacerdote está por aí para ver, porque ele disse que eles viriam. E cadê? E cadê o sumo sacerdote? Não só o sumo sacerdote, porque a palavra aqui está no plural. Está dizendo que o sumo sacerdote e todas as pessoas que estavam lá iam ver ele voltar, assentado à direita do Todo-Poderoso sobre as nuvens. O sistema diz que não. O sistema diz que ele não voltou ainda. E eu gostaria de concordar com o sistema, mas eu não posso ir contra ele, porque ele disse que o sumo sacerdote e os que estavam lá iam ver o Filho do Homem. E o tema é em verdade ou é em mentira? Eu posso confiar nele ou não? Ou eu vou seguir a tradição e vou contra ele? Ou é melhor eu ficar com ele contra todos? Ficar com ele, porque com ele eu serei maior do que todos. Se está escrito. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Depois ele disse no versículo de número 65. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. 66. Que parece? Respondeu-lhe eles: é o quê? O que é que levou Jesus para a cruz? Ele ter dito que viria sobre as nuvens e que ele viria.
Pronto, ele disse, isso é uma blasfêmia, você é réu de morte. Ora, ou eu acredito que eles viram quando ele voltou, quando ele disse que iria voltar, ou eu entreguei a minha vida na mão do maior lunático que existiu, porque isso lhe custou a vida. Mas ele não é lunático, ele não é esquizofrênico. Vir sobre as nuvens significava juízo para o povo de Israel, e foi o que ele fez. Ele veio como juízo para o povo de Israel. Tanto é que a promessa não é do ressuscitado vir, é do Filho do Homem, o qual nós não esperamos, porque não pertencemos ao Filho do Homem, a Jesus de Nazaré, nós pertencemos ao ressuscitado, que já habita em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E em Mateus, eu estou lendo texto e contexto, Mateus capítulo 24, versículo 27, olha só, olha. Se me mostrasse isso na escola dominical. Tem uns que me atacam aí, que são professores da escola dominical, mas eles ficam, meu irmão, amanhã é dia, eles ficam babando. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. De quem? E quem era o Filho do Homem? Como ele tinha um nome? Como é que ele era chamado? Quem é que pertence a Jesus de Nazaré? Diga amém. Ninguém. Tem visitante. Ninguém aqui pertence a Jesus de Nazaré, ninguém aqui pertence ao Filho do Homem, nós pertencemos ao ressuscitado. 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito. 28, não corre não, é tenso, é mocotó com prego, dói na garganta. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal de quem? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31, e ele enviará os seus anjos com grande cor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade dos céus. 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33, idade de Cristo, bingo, ganhou, cachorro. Assim também vós, para quem está ouvindo ele lá, quando vir de todas estas coisas, sabeis que vai demorar muito. Sabeis que está próximo às portas. E ele está falando isso antes dele morrer. Então ele tinha 30 anos. Por que é que esse próximo aqui demora tanto para os futuristas? Vem o jargão. Porque para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ei, alô! Para o Senhor um ano é como um dia, e um dia é 1000 anos. E próximo para nós é quanto tempo? Então é próximo, próximo é próximo. Se um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos como um dia, para nós próximo é o quê? É logo ali, está próximo. Sabei que está próximo às portas. 34. Em mentira. Não, é mentira. É. Claro que é mentira.
Eles não acreditam nisso que você vai ler. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso que você leu é para acontecer nessa geração ou aconteceu naquela? Não, não aconteceu não. O sol vai ficar escuro. Já aconteceu. E a lua não deu a claridade. Já aconteceu naquela geração. Foi para aquela geração. E a grande tribulação? Está escrito aí. Mas é em verdade ou é em mentira? Porque para nós aqui é em verdade. Então Jesus mentiu. Se vai acontecer ainda nesta geração, então Jesus é mentiroso. E eu entreguei a mão na vida de alguém que disse que falou em verdade. Quando as pessoas dizem, não, não aconteceu nessa geração não. Vai acontecer, o futurismo é tão delírio que eles não sabem nem quando vai acontecer. 1910, Jesus vai voltar. E próximo, hein? 1940, Jesus vai voltar. Olha o próximo. 2000, Jesus vai voltar. Olha o próximo. E eu perguntei ao pastor, Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. Me dá sua conta bancária. Me dá seu carro. Jesus não vai voltar? Para que você está construindo mansão? Jesus não vai voltar? Para que você comprou um carro agora, 2019, 130 mil reais? Se Jesus vai voltar como um ladrão, pega o teu dinheiro e dê aos pobres. Você não vai levar nada. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. E aconteceu. Em meados de 66, as tropas do Império Romano invadiu e eles viveram os piores horrores da história deles. Aí o bonito disse para mim assim, mostra na Bíblia. Não, amado, é história. Pedro Álvares descobriu o Brasil, é mentira? Eu tenho que mostrar na Bíblia? Eu preciso mostrar na Bíblia que Pedro Álvares descobriu o Brasil? É história, abençoado. Vai lá em Israel, pergunta lá quem mora lá. Ora, Pedro Álvares descobriu o Brasil, eu não posso mostrar na Bíblia. Então, aonde que está, então, a loucura futurista? Jesus disse, não passará esta geração. A loucura futurista está aqui, ó. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Irmãos, apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no ano de 2017, 2018, janeiro de 2019, o apóstolo Paulo está escrevendo nesta geração ou naquela geração que Jesus disse? Porque Paulo viveu naquela geração que Jesus disse que isto iria acontecer. Paulo está debaixo daquela geração. Correto ou não correto, professores? Porque eles vão pregando como se Paulo estivesse escrevendo isso hoje, nos dias de hoje, sentado lá na central do Brasil e escrevendo hoje. Mas Paulo está escrevendo essa carta no ano 51, 20 e poucos anos após Jesus ter dito aquilo. Portanto, estava ainda também debaixo daquela geração. E não entendem? Não, porque Paulo disse o que Jesus prometeu, que naquela geração aquilo iria acontecer. E Paulo está vivendo debaixo daquela geração. Vamos ler com os olhos iluminados. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, Paulo, se isso aqui não aconteceu, Paulo está vivo. Porque ele diz, nossa, então ele também vai se reunir comigo e com você? Então Paulo está vivo? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém de nenhum modo
ninguém, aqui, mudou a tradução, não? A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Paulo está escrevendo aos seus ouvintes, porque lá começou a se levantar que Jesus já vinha vindo. Paulo disse, isso de maneira nenhuma vai acontecer. E Paulo vai mostrar quais eram os sinais da vinda para aquela geração. Que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se precedesse de nós, supondo já tenha chegado o dia do Senhor. Não tinha chegado ainda naquela época, os sinais não aconteceram. A tribulação referida, versículo de número 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda do Senhor, lá no ano 51, quando ele escreve aos Tessalonicenses, não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, já estudamos quem era, o filho da perdição. E vem agora o checkmate, versículo 4. O qual diz que o homem da iniquidade se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se aonde? Nos dias de Paulo, o santuário de Deus era onde? Lá em Jerusalém. A pergunta que eu faço para os senhores é, o templo caiu ou está de pé para o filho da iniquidade entrar dentro dele? Caiu. Se não tem templo nenhum, isto aqui já aconteceu, que o santuário não está mais de pé. Então, quando Paulo escreve isto, o santuário de Deus, que era o templo lá em Jerusalém, ainda estava de pé. Portanto, a vinda estava muito próxima. Aonde é o santuário de Deus hoje? Quem aqui pode responder com fé? Aonde é o santuário de Deus hoje? Somos nós. Quem é que vai entrar em mim para sentar em mim? Como é que vai vir um homem da iniquidade para entrar e sentar em mim? Que santuário é esse que Paulo se refere? O santuário que caiu no ano 70. Paulo estava apontando para o futuro próximo na era dele, não nos nossos dias, porque nos nossos dias não tem santuário de Deus, o santuário somos nós e ninguém vai entrar dentro de mim. É isso que eles não conseguem. E birimbola tudo. É porque Paulo falou nos dias dele. É uma mensagem escatológica de Paulo para a vinda do Senhor. Mas eles misturam tudo, eles fazem uma salada, eles não conseguem entender. Mas Paulo, ele viveu naquela geração ou está vivendo nesta? Naquela. Aonde o templo estava de pé. Então, meus amados, se não entendermos isto, o tempo, a colocação verbal, respeitando o espaço, se mistura tudo. Olha só, Hebreus capítulo 10. Com efeito, estou lendo o texto e o contexto, tá? Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Paulo falando com os hebreus, uma das suas últimas epístolas, e depois ele foi decapitado por Nero, lá em Roma, versículo 37, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e demorará 2000 anos. Morfeu. Vou pegar esse cara que me chamou de Morfeu aí no YouTube, eu vou pegar você, tá? Feioso. Não gostei. Pô, conheço o Morfeu do Matrix. Tô ligado. Disse Paulo nas suas últimas epístolas, e o templo ainda de pé. Paulo disse, porque ainda dentro de muito distante, demorará 2000 anos. Morfeu. Porque ainda dentro de pouco tempo, quer dizer quanto tempo? Essa foi a última epístola, foi decapitado em Roma,
no ano 67 para 68, eu não tenho a data correta, deve ter escrito no ano 60 e pouco essa carta, de 60 para o templo cair no ano 70, é séculos ou é pouco tempo? Pouco tempo. E ele disse, aquele que há de vir, virá e não tardará, e não tardou. Mas para os crentes, mas está demorando. Mas esse tardará aqui é porque Paulo queria dizer que ia vir muito longe. Vocês estão brincando comigo? Isso aqui que Paulo diz em 1 de Timóteo, coloca para mim, tem aí. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Paulo está vindo aí. E agora? Quer dizer que quando Paulo disse, aquele que há de vir, virá e tardará, demorou 2000 séculos. E quando ele disse que escrevo estas coisas, esperando e ver-te em breve, aconteceu, né? Chama de Morfeu que eu faço você engolir essas verdades aí. Feioso. Quer dizer que aqui o breve de Paulo aconteceu. Agora, quando ele disse que aquele que há de vir, virá e não tardará, demora 2000 anos, né? Te peguei! Geraldo, peguei vocês. Breve é breve, Paulo não está vivo não, Paulo não está vindo aí ver Timóteo não, e ele disse no versículo, eu estou lendo texto e contexto hoje, tá? 15, para que se eu tardar, então breve não demora, eu vou te ver em breve, porque se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Nesse período aqui, a casa de Deus era aonde? Lá em Jerusalém. Então nós estamos lendo epístolas que tinham um tempo, uma época, uma cultura, e que quando ele falava determinadas coisas, apontava para o templo que estava de pé. Que a casa de Deus é o templo. A casa de Deus, quem aqui é a casa de Deus, diga glória a Deus. Hoje, depois de 70 para cá, quando o templo caiu, a casa de Deus não é no Brás, a casa de Deus não é em Campinho, a casa de Deus não é em Belém, a casa de Deus não é no Sarapuí, a casa de Deus sois vós, selados, batizados, revestidos, transformados, nova criatura, você é a casa de Deus. O Filho do Homem, meu irmão, nunca disse que viria para os gentios. O Filho do Homem viria para Israel. João capítulo 1, versículo de número 11. Ele veio para o que era seu, para o povo judeu, e os seus não o receberam. Ele não veio para os gentios, e nem prometeu vir para os gentios. Ele veio em juízo contra a nação de Israel, que o rejeitou. Ele veio como juízo, mas nós não entramos em juízo. Nós passamos da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os gentios. Os gentios foram justificados, foram enxertados na videira. Os gentios de escravo passaram como filhos, e como filhos herdeiros. O sistema está esperando o julgamento final, mas o julgamento final aconteceu no ano 70, quando ele veio julgar Israel. Depois ele disse em Mateus 15, 22 ao 24, olha aí. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram, despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Não, volta, meu amado, deixa eu botar véu, volta aí. Antes que uma mulher com uma filha endemoniada, ou com perturbação, foi até ele. Só que esta mulher aqui era uma mulher cananeia, era uma mulher estrangeira, era uma gentia.
e foi até ele clamar por ele. E os discípulos disseram: despede ela, está vindo atrás, está te pedindo. Ele, porém, não respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de... O Filho do Homem foi enviado a você, a gentios? E por que a igreja está esperando ele? Peguei vocês, Morfeu, né? A Matrix, né? Feioso. Olha, meu amado. Gostei não, hein? Para com esse negócio, muito feio me chamar de Morfeu, hein? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para os gentios. O Filho do Homem não veio para os gentios. O Filho do Homem veio para julgar Israel. Ele veio para os seus e os seus não receberam. E ele veio para julgar aquele povo. Quem veio para os gentios foi o ressuscitado. O que governa os gentios é o que ressuscitou ao terceiro dia, que nos justificou pela sua graça. Ele morreu pelos pecados do povo de Israel. Nós nascemos depois da cruz sem o pecado de Adão. Quem nasceu depois da cruz já nasceu justificado pela graça. E a igreja está aí dizendo: ele vai vir nas nuvens. Ué, se ele vai vir nas nuvens, então ele tem um corpo físico. Olha, se eu vou ver ele nas nuvens, então ele está vivo lá no céu. E se ele está vivo lá no céu, então ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a minha fé, porque eu estou nesta noite testificando que o Senhor é o Espírito, e vocês dizendo que ele vai vir com um corpo na nuvem. Se ele estiver sentado lá com o corpo de Jesus de Nazaré, então os católicos estão certos em afirmar que Jesus está sentado à direita de Deus e Maria intercedendo pelo povo. Só que ele não está com o corpo de carne, ele está sentado no trono da sua glória, e ele voltou para lá e subiu em espírito, depois de haver feito a purificação dos nossos pecados. Olha o que diz, digita para mim aí, Miguel, 15 minutos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Digita para mim aí, por favor. Meu Deus, eu vou fazer uma pergunta para você daqui a pouco, então, irmão Geraldo. Eu vou responder. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Olha, sabedoria ativada do Espírito. Por que é que Paulo, na graça de Deus, se refere a Jesus como filho, se Jesus é o próprio Deus? Por quê? Porque até a vinda dele, eles esperavam o Filho do Homem. E Paulo, como vivia naquela geração, estava debaixo também desta última manifestação que aconteceria. É por isso que você encontra nas epístolas de Paulo, ele falando assim: Jesus o Filho, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aquele que morreu e deu o seu Filho por mim. É por isso que você encontra Paulo citando Jesus como filho. Por quê? Porque quem haveria de vir nos dias de Paulo que viveu debaixo daquela geração? O Filho do Homem, a qual Paulo ainda mencionava. Ele diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito o quê? Purificou ou não purificou? E ele só subiu para o seu trono
depois de purificar os pecados, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade na altura. Esta palavra direita aqui chama-se no original destra, lugar de autoridade, que é onde ele está sentado. Diz que ele só volta para lá, e isso em espírito, depois de haver feito a purificação dos pecados do povo de Israel e dos gentios. Não, porque quem nasceu depois da cruz já nasceu sem pecado, porque na cruz o pecado foi aniquilado. Mas há uma necessidade de colocar pecado, há uma necessidade de esperar Jesus nas nuvens, há uma necessidade de botar diabo, de botar janela dos céus, porque isto aprisiona, bota medo. Há uma necessidade de que você tem que comer pão com suco, de você dar dízimo, porque todo este ritual prende você dentro das chamadas igrejas, que de igreja não tem nem o evangelho, e que eles transformaram em covil de ladrões, porque são salteadores, eles não acreditam nem no que Jesus disse. Nós não estamos esperando o Filho do Homem. Quem estava esperando o Filho do Homem contra a vontade deles era o povo de Israel. Nós pertencemos ao ressuscitado. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Isto aqui é uma palavra clássica entre nós. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. E você vive esperando o Filho do Homem, ou você vive pelo ressuscitado? O ressuscitado é o Filho do Homem? Não. E vem a pergunta: se Jesus veio, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso. Reinando em vida e em perfeita vitória. Ele veio para julgar os de Israel. Você é de Israel? Então ele não veio para você. E o que acontece? Eu tenho 53 anos. Eu estou mais próximo dele me levar do que o Reinan, que tem 20. Quando eu tiver 70, os meus dias se findam, esta carne tomba, vai à sepultura, e o meu espírito volta para Deus. Lá eu não vou encontrar Daniel, porque Daniel era o nome da carne que revestia o espírito que estava naquela carne. Porque as pessoas dizem assim: quando eu chegar lá no céu, e eu já disse isso, tá? Eu vou ver Paulo. Alô! Mas Paulo não está no céu, está o espírito que estava naquela carne, que se chamava Paulo. Já pensou? Eu morro, me enterram, aí eu volto negão lá no céu, reencarnei. Não, abençoado, esta carne de 3 a 6 meses a 1 ano, ela vai apodrecer. Esta carne aqui tem um nome, chama-se Geraldo. O espírito que está aqui dentro tem um nome que só ele conhece, e é esse espírito que vai se apresentar no trono dele quando essa carne descer. Não, porque quando chegar lá no céu eu vou ver minha avó. E a tua avó está lá no céu, Tá. Tá com dentadura ou tá sem? Com dentadura não, né? Porque ela não ia para o céu com dentadura. Foi de Bob? Lá no céu, abençoado, está o espírito que a carne da tua avó encobria. O apóstolo Paulo disse que os filhos participaram nessa terra de carne e o sangue. Quem eram os filhos? Os espíritos eleitos que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Vieram a esta terra participar de carne e sangue, com uma missão, assim como Jesus de Nazaré tinha.
eu tenho uma missão: preparar as próximas gerações que virão a nunca mais servirem os lobos. As próximas gerações cristãs serão felizes, sem algemas, sem prisões, sem engano, sem dízimos, sem campanha. E quando eu terminar esta minha missão, e só Deus sabe a minha hora, eu voltarei diante do trono e me apresentarei a Ele com as minhas mãos cheias daquilo que Ele mandou fazer. É isso que eu estou fazendo. Porque se Jesus veio, a igreja ficou. Ei, a igreja não ficou. A igreja já está com Ele. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A igreja já está com Cristo, já está reinando em vida, já está selada, já está purificada, já está sem mancha, já está sem ruga. A igreja já está santa e está perfeita. Estamos esperando apenas cumprir os nossos dias. Eu já estou com 54, estou mais próximo de deixar esta habitação. Tem pessoas aqui que começaram agora, vão numa longa caminhada ainda. Tem outros aqui que estão com 80 anos, e está pertinho de terminar a sua missão. O Espírito voltará para ele, feliz de ter cumprido a missão que Deus deu a cada um de nós. Mas não deixaram a gente pensar assim. Nascemos salvos, vivemos salvos, vamos morrer salvos, e fizeram comprar a minha salvação. Eu vivi nesta terra com medo de Jesus voltar. E o mês que não dava dízimo? Ladrão não entra no céu. Meu amado, isso são as verdades que o sistema não prega. Tem aí o 2 de... e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si. Para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A bomba, a bomba, a bomba. Bomba, bomba, bomba. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, e como ele se identificava, o Filho do... Agora já não conhecemos desse modo. É porque o Filho do Homem vai vir. Eu não conheço desse modo. Como é que nós o conhecemos então? Digita. Ui, mas eu gostei que ficou branquinho, lindo, hein? É Colgate? Evangelho Colgate? E se antes nós conhecemos o Cristo segundo a carne, o Cristo segundo a carne se apresentava como? Como Jesus de Nazaré, ou então como Filho do Homem. E agora, disse Paulo, já o não conhecemos deste modo. E como é que conhecemos então? Digita aí, 2 de Coríntios 3,17. Tem aí? Vê aí, o 17 é antes do 18. Já estamos terminando. Muito obrigado. 2 de Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Filho do Homem. É. Vocês estão esperando ele vir na nuvem? Estão ou não estão? O Senhor é o Espírito abençoado. É ou não é? É. Ué, mas ele disse que era o Filho do Homem. Sim, viria para o povo de Israel. Nós somos gentios. Nós pertencemos ao que ressuscitou. E o que ressuscitou não é o Filho do Homem. Foi, ele é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E o que aconteceu com o meu espírito e com esse aí? 1 de Coríntios 6,17. Vamos ler. Mas aquele que se une ao Senhor, e o Senhor é o... Então, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quem aqui é um espírito com ele, diga Abba, Pai. E como é que você está esperando o homem, meu amado? Está unido com ele? Está ou não está? Está.
Mas e se eu me perder? Ele se perde com você? Vocês são um? E se eu ficar? Ele fica também? Não é um com você? É um ou é dividido, separado? É um abençoado. Você é um, não é com o Filho do Homem. Você é um, não é com Jesus de Nazaré. Você é um com o Senhor. E este Senhor agora é o ressuscitado. É o Espírito. E aquele que se une a Ele é um Espírito com Ele. Bem, eu vou pedir o Miguel, porque estamos terminando. Hoje não tem nada não, abençoado. Hoje eu acho que é jejum, a panela hoje está seca lá. Não vi nada não, abençoado. Hoje não vi nada. Bem, Mateus capítulo 16, versículo 26, versículo 27 e 28. Mateus 16, 27. Eu gostaria apenas, se tudo isso que eu disse, de acordo com a Bíblia, texto e contexto, não é uma verdade, eu gostaria de pedir aos futuristas que me mostrem aonde estão estes cavalheiros. Naquela época chamava de varão. Como nós estamos em 2019, a palavra aqui é cavalheiros. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem. Se ele não veio ainda, aonde estão esses cavalheiros? É isto que a igreja não consegue explicar. E vão lá nas cartas de Paulo, quando ele apontava para este evento que estava próximo de acontecer, e futurizam as passagens de Paulo para o dia de hoje, como se Paulo estivesse escrevendo ontem, semana passada. Meu amado, se nem o jornal de fevereiro serve mais, serve? A notícia que foi da escola campeã serve mais hoje? Passou. Então, quando Paulo citava alguma coisa em nível escatológico, estava falando para a sua geração com os seus ouvintes. Paulo jamais sequer imaginava que nós estávamos sentados aqui pregando as doutrinas acerca da separação da lei de Moisés e da lei de Cristo. Olha o que Paulo disse para mim terminar em 1 de Coríntios capítulo 22. Gosto muito de ler um versículo, mas hoje eu estou lendo. Está aí, Miguel, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 22, eu vou ler até o 26. Eu estou lendo texto e contexto por causa dos bonitos, dos Morfeu. Vou chamar vocês de Morfeu, legalista que se mete entre nós. Porque assim como em Adão todos morrem, até a cruz, todos morriam. Não adianta me levar para a cruz, antes da cruz. Não adianta me levar para Adão, está me levando para a morte. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Já foram. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Está falando antes do ano 70 ou depois? Ou está falando hoje? 24. E então virá o fim. Quando é que viria o fim, Paulo? Quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Então, a manifestação do Filho do Homem tinha que perdurar até a vinda dele. É por isso que Paulo cita que Jesus é filho, porque Paulo está esperando a manifestação do Filho do Homem que viria naquela geração onde Paulo está vivendo. Meu Deus, mas isso é mocotó com um prego para descer rasgando a garganta. Menino aqui não entende. E então virá o fim, e o fim aconteceu, o fim daquela geração. Quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Quando é que ele deixou de ser o filho? Quando ele veio como juízo para o povo de Israel, e hoje a manifestação é uma só.
Deus mesmo sobre todos. Então ele diz: entregar o reino a Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Que principado e potestade e poder que deveria ser destruído? O Império Romano, que invadiu Jerusalém e destruiu o templo lá em Israel. Depois Paulo então diz o versículo de número 25, porque convém que ele, o Filho, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Preste atenção, sabedoria ativada. 26. O último inimigo a ser destruído é O último inimigo a ser destruído é E que morte era essa? O templo quando caiu. Porque enquanto o templo estava de pé, a lei ainda vigorava. E a lei era um ministério de condenação e morte. Quando o templo caiu, a morte acabou. Cristo reivindicou os espíritos dos eleitos que ficavam no túmulo, e os espíritos que dormiam, agora não dormem mais. Quando eu morro aqui, o meu espírito não fica retido no túmulo, ele sobe direto para Deus. A morte espiritual foi vencida. E antes disso, Paulo dizia: eles dormem. Eles diziam: o espírito está dormindo. A morte prevalecia. Judas usa uma expressão de que o diabo, o opositor, foi até Moisés requerer o corpo. Por quê? Porque o templo de pé, o império da morte ainda prevalecia. Era a lei, e era a lei que tinha um império da morte. Era um ministério de condenação e morte. E quando é que esta morte foi vencida e destruída? Quando o templo lá em Jerusalém caiu, fisicamente, acabou o templo, acabou o sacerdócio, acabou o sacrifício, acabou tudo, a morte foi vencida. E antes disso, os pactos se cruzavam, havia lei, havia graça, tudo misturado. E hoje reina a graça absoluta. A morte não tem poder sobre nós. Morreu aqui, olhos abertos diante do trono. O que o sistema diz? Que quando você morrer, você fica deitadinho lá no céu. E está lá minha avó, meu pai, minha avó com dentadura. Está minha avó, está meu pai, está teu tio. Você vê bilhões de pessoas lá no céu esperando Jesus voltar. E Jesus só vai vir quando todo mundo ouvir falar de Jesus. Nasceu a moa, Jesus não pode vir agora, ela não entende? Aí tem que esperar a moa crescer para falar para ela, daqui a 15 anos, nesse intervalo nasce mais criança. E Jesus então nunca vem. E as pessoas vão morrendo e o céu acumulado de gente lá. Dormindo. Eu cheguei lá no velório e as pessoas faziam aqui o velório e tal. E o cara disse: ele não está morto não, ele está dormindo. Eu falei: pode parar. Está dormindo coisa nenhuma, chama ele aí, bota o despertador aí. Não, o espírito dele, o espírito dele vive para a glória de Deus. Ele venceu a morte, ele reivindicou, ele venceu por nós. Esta carne morre, mas o espírito vive para a glória de Deus, junto com o Pai diante do trono. Pode parar. E o cara lá geladinho. Ele dorme, não dorme não, abençoado. Bota o despertador e chama ele e diz: está na hora do trabalho aí para ver se ele dorme. Não, o espírito, o espírito não dorme, foram vivificados em Cristo, meu amado. Os espíritos foram vivificados, estavam mortos antes dele vir julgar Israel, agora vivem, todos os espíritos dos eleitos estão vivos, meu amado.
Você acha que Deus está preocupado do jeito que você vai morrer? Você vai voltar para a sua casa, quando essa carne podre aí, que sente dor, sente fome, cair aí, vai abrir os teus olhos diante do trono. Você vai ver o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e o que jamais penetrou o coração do homem. Você vai ver o teu Pai. Você vai ver Ele como Ele é. Você vai ver o resplendor da glória. Você vai estar de frente com o Eterno, com o dono da vida, coroado de glória. Será o melhor acontecimento da existência. Você voltará para o Pai, porque você veio dele. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas eles pegam isso aqui de forma literal. Mas isso aqui é espiritualmente, porque até o templo de pé, a morte prevalecia. Tu lembra da passagem de Judas? E diz que o diabo lá, talvez seja uma tradução tendenciosa, eu não sei ainda, diz que o diabo contendia com o corpo de Moisés. Olha, Moisés morto, hein? E o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. Mas no ano 70, quando ele veio em juízo, assim que o templo caiu, ele reivindicou os espíritos dos eleitos, aqueles que dormiam. Ele reivindicou os espíritos que pertenciam a ele. E de lá para cá esse benefício aconteceu na minha vida. O sistema diz que não, que todo mundo está deitado esperando ele voltar. É o que tem de gente lá no céu, hein? Está minha avó, está meu tio, está minha mãe, está meus ancestrais, está todo mundo, está aquele índio, tucupi, está todo mundo deitado lá no céu. Olha a loucura futurista, esperando Jesus voltar, para Jesus trazer todo mundo de volta para a vida, para depois ele julgar os que são dele, e separar um por um para lá, um para cá, um para cá, e os que não são dele, ele lançar no... meu amado, isso não cabe mais na nossa mente. Os vasos de ira já são julgados, eles não têm o Espírito. Paulo disse que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito, vai sofrer aonde? Espírito pode queimar? Se não tem Espírito, vai queimar aonde, abençoado? Vai queimar a carne. Ei, abençoado, a carne vai voltar para o pó. Vai enterrar o camarada aqui, o caboclo Bob Marley, vai enterrar ele, 6 meses depois não tem nada naquele caixão, está podre. Não, mas o sistema diz que o cara vai ficar lá, bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Aí vem alguém lá com um tridente, espeta o camarada, ai! Que é isso? Não deu dízimo, vai ficar aqui agora. Na nossa mente isso não cabe, abençoado. Nós somos de Cristo. Estamos reinando. E você reina porque você recebe a abundância da graça. E eu termino com Romanos 5,17. Coloca para mim aí, por favor, Miguel. Você pensou que hoje ia ser aquela palavra de você pular igual pipoca, né? Escatologia, meu amado. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós estamos reinando em vida, não é em morte, é em vida, porque o conhecimento da graça de Deus me tirou esse medo. O medo do filho do homem voltar e eu ficar. Mas como eu tinha medo disso, meu amado. Eu não dormia direito, eu não conseguia dar o dízimo, não conseguia fazer as campanhas, não conseguia ir para o monte, eu ficava no monte, mosquito mordia. Culto de consagração eu dormia, campanha na igreja eu não conseguia fazer nenhuma. Eu dizia, é difícil para mim, para o cristão tudo é difícil. Quando a graça de Deus veio, entrou na minha mente, eu comecei a reinar em vida. Eu descobri que Cristo venceu por mim. E não adianta, fechei o olho aqui,
como eu sou em um espírito com ele, eu volto para minha mansão celestial, vou morar com papai. Assim é, assim seja, assim reinamos em vida. Vamos ficar de pé.